Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos continuar com o quadro aqui, Lendas do Universo DC, e hoje vamos trazer aqui uma das grandes obras-primas da DC Comics, Reino do Amanhã, Kingdom Come. Então aqui vamos fazer aqui eu vou tentar falar aqui um pouco sem spoiler, mas vai ter momento que eu vou ter que dar spoiler, não tem jeito. É uma das melhores HQs da DC, eu me arrisco a dizer que é uma das melhores HQs dos anos 90, da década de 90, com certeza. Escrita pelo Mark Waid e desenhada pelo Alex Ross, dois dos grandes caras que mais entendem de DC Comics de todos os tempos. Não preciso nem falar do Alex Ross, né, dispensa apresentações. E o Mark Waid nessa época ele ainda não era o Mark Waid, né, mas ele surpreendeu bastante aqui com o trabalho do Reino do Amanhã, que é sensacional. Bom, essa é uma história que ela tem várias influências bíblicas, tal. Logo no começo da HQ mostra o Wesley Dodge, que ele é o Sandman da Era de Ouro lá dos quadrinhos, que usava aquela máscara tipo de gás e tal. E ele tá bem velhinho numa cama de hospital, e aí ele tem um amigo dele, o pastor Norman McKay. Ele começa a ter umas visões apocalípticas do futuro, que é o poder dele e tal. Logo no começo da HQ tem uma dedicatória aí do Mark Waid, que essa HQ foi feita basicamente em homenagem ao Christopher Reeve. É sensacional isso, né? A lenda do Superman nos cinemas, o melhor Superman live action de todos os tempos, sendo homenageado aqui. Eu acho o Superman do Alex Ross fantástico, assim. Eu acho que visualmente, assim, ele é intimidador, sabe? Tipo, não intimidador, ele impõe respeito. Assim como a Mulher Maravilha dele também e o Batman, né? O jeito que ele desenha os personagens e tal. Ele desenha como se esses personagens fossem seres realmente inalcançáveis. Você vê a Liga da Justiça como ele desenha de uma maneira, assim, impressionante, assim. Como se eles fossem o néctar dos super-heróis, o que de fato é, né? Então logo no começo da história eles mostram o Wesley Dodge, que é o Sandman da Era de Ouro, né? Ele tá tendo umas visões apocalípticas do futuro, que é um dos poderes dele. E aí tem um amigo dele, que é o pastor Norman McKay. Se eu não me engano, o Wesley Dodge ele tá em fase terminal de alguma doença, não sei se é câncer, não me lembro. E aí ele morre e o Norman McKay herda esses poderes. Ele começa a ter visões apocalípticas. Cada capítulo aqui tem trechos do Apocalipse da Bíblia, né? Tipo, eles fazem questão de colocar aqui. O Alex Ross, o pai dele era pastor, tal. Ele era um cara mais religioso, assim, e tal. E eu acho que combinou muito aqui, combinou bastante. E aí, basicamente a sinopse é a seguinte. É um futuro distópico, como se fosse 20 anos no futuro. Os heróis estão mais veteranos e tal. E aí tem um grupo de super-heróis que eles lidam com justiça de um jeito muito diferente que a Liga da Justiça lidava. Então eles são heróis que eles matam mesmo. Se for pra matar um vilão ali e morrer mais 5 pessoas, não tem problema, eles vão fazer isso. Eles tomavam medidas mais extremas, né? Então a Mulher Maravilha ela foi banida da Ilha Paraíso. O Superman tá lá em Smallville e tal, ele na fazenda quente, tá um herói super tradicionalista. O Mark Waid e o Alex Ross, eles são super tradicionalistas, assim. Pra eles, os heróis da DC são os heróis modelo pra todos os super-heróis que existem. Então, assim, tipo, eles colocam, por exemplo, eles mostram o que esses heróis viraram ao longo do tempo. O Superman tá vivendo em Kansas e tá 10 anos sumido, né? Conta mais ou menos que a Lois Lane morreu e tal. Acho que ele chama ela de mortal, se eu não me engano, algo do tipo. O Batman, ele é um cara bem velho, então ele usa umas paradas de metal aqui pra ele poder se mover e tal. Você vê que ele tá destruído pelo combate ao crime de anos e anos e anos que ele teve em Gotham. E aí ele coloca, tipo, uns bate-robôs, assim, pra patrulhar a cidade. E ele conseguiu empregar a paz de Gotham City, mesmo que, por exemplo, o Dick Grayson sai da tutela dele, né? E vira o Robin Vermelho. Aqui acho que é a primeira vez que aparece o Robin Vermelho, né? O Dick Grayson. Primeiramente ele foi o Dick Grayson, acho que apareceu aqui pela primeira vez no Reino do Amanhã, se eu não estiver enganado. Então o Robin Vermelho não é o Robin, tipo, normal. Ele é o Robin que ele age em Gotham City, mas sem a tutela do Batman, sem a ajuda do Batman em si. Ele é um mais emancipado e tal. O próprio Dick Grayson não concorda muito com a maneira que o Batman conseguiu empregar a paz em Gotham City, sabe? De uma maneira um pouco mais, entre aspas, radical, digamos assim. Mostra, por exemplo, o Alan Scott, que aqui é o Lanterna Verde é o Alan Scott, e ele o que ele fez? Ele fez tipo uma Fortaleza da Solidão. Fortaleza da Solidão não. Ele fez tipo uma torre de vigilância pra ele com Constructors na frente da Terra, pairando em frente à Terra. Muito foda, muito louco. Flash, que você só descobre que é o Wally West, tá nos extras, né? Quando você vê os extras lá, tem todos os super-heróis desenhados e o nome de cada um deles. Tem muita coisa aqui. Por mais que você seja muito conhecedor da DC, tem muita coisa aqui que você vê que o Alex Ross e o Mark Waid, principalmente o Alex Ross que desenha aqui,
Ele conhece tanto de DC que às vezes até a pessoa que acha que conhece muito de DC não conhece o quanto ele conhece, entende? Então, tipo, nos extras, assim, eles colocam outros personagens que estão, alguns desenhos e tal, escreve o nome dos personagens, atores que inspiraram eles criarem o rosto do, por exemplo, Bruce Wayne, do Clark Kent, sabe? Tipo, muito da hora isso. E aí o Flash você entende que é o Wally West. Lembrando que nessa época, por mais que o Reino do Amanhã não seja canônico, ele é o Elseworld, o Barry Allen tava morto. O Barry Allen só voltou muito depois da Crise das Infinitas Terras, que foi em 85, ele voltou muito depois, em 96, essa época toda, e todo mundo aqui que começou a gostar da DC, provavelmente começou a gostar do Wally West antes do Flash. O Wally West era o Flash das animações da Liga da Justiça, inclusive. E aqui eles mostram o Wally West, o que ele virou, ele ficou tão rápido, mas tão rápido, que ele integrou a força de aceleração e, cara, você não vê ele. Você só tem um quadro que mostra ele e ele tá meio que homenageando assim, o Jay Garrick com aquele capacete, né, de velocista. E ele virou um borrão, assim, sabe? Tipo, ele de tão rápido que ele é, você só vê ele se movimentando tal, no tempo, espaço. Tem uma fala que fala mais ou menos isso, é muito louco, assim. E basicamente a história é uma história que, tipo, se você pensar hoje, ela é até um pouco batida, né? Futuro apocalíptico, os heróis aposentados. Já tinha visto isso, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas em 86. E aí, 10 anos depois, o Alex Ross e o Mike Wade trouxeram isso, mesmo conceito aqui, com foco na Trindade, aqui na Liga da Justiça. Então, por mais que você pense que isso possa ser batido, se você lendo hoje, cara, é muito foda, assim, é impressionante. Muito dessa HQ aqui, ela ainda é foda por causa do roteiro. Por exemplo, você pega, tipo, os maiores super-heróis do mundo, que o Alex Ross também desenha, que é foda. Tipo, os desenhos são foda, mas são histórias ok, assim, são histórias bem normais, assim, não tem nada de especial. O Reino do Amanhã, não. O Reino do Amanhã é uma puta história foda. E aí eles mostram, tipo, por exemplo, o Superman voltando. Então tem a primeira cena que o Superman volta, né? A primeira Mulher Maravilha tenta fazer ele voltar, e aí ele meio que recusa, tal. A Diana tenta falar um pouco com ele, vamos voltar, tal. Não concordamos com esses heróis, que eles estão enxergando a justiça de uma maneira muito diferente. E aí tem um momento que o Superman volta, né? E é muito foda isso, porque é aquilo que eu falo. Por mais que o personagem do Superman do Alex Ross desenhado, ele pareça, sei lá, um cara até mais sisudo, assim. Ele não é tipo o Christopher Reeve, né? Vamos dizer assim, o do Gary Frank, né? Tipo aquele Superman desenhado pelo Gary Frank, ou sei lá, pelo John Byrne e tal. Ele é um Superman que você olha pra cara dele e fala, mano, esse maluco é muito foda, vamos abaixar a bola que ele chegou. E é realmente o que acontece, ele desce perante as pessoas, assim, todo mundo fala, vamos ficar quieto aí que esse cara tem alguma coisa pra falar, entendeu? Esse é um dos maiores poderes do Superman, né? O lance dele falar, todo mundo abaixar a bola e escutar esse cara que é o maior do mundo. E aí você pensa o quê? Que a história é tipo os heróis antigos lutando contra os heróis novos, mas basicamente não é isso. Ele basicamente tem um pano de fundo, que é uma trama movida pelo Lex Luthor, né? Que ele junta ali alguns vilões, o Edward Nygma e tal. Ele pega o Senhor Cérebro, né? Que é aquele vilão do Shazam, que é aquela larvinha, aquela minhoca, ele faz uma lavagem cerebral no Billy Batson. O Billy Batson já é adulto aqui, né? E aí tem vários momentos, assim, os heróis tentam reunir, o Superman e a Mulher Maravilha tentam reunir a Liga de novo, né? Aí o Superman chega na Batcaverna e tem um diálogo muito da hora com o Batman. O Batman fala assim, ué, você tá me pedindo pra voltar agora? Não foi você que ficou 10 anos afastado da humanidade aí, não sei o quê? Dá um puta de um sermão no Superman, assim. Tem um momento muito foda, velho, que é quando eles vão pra Atlântida, né? Eles vão falar acho que é o Superman e a Mulher Maravilha também. Vão pedir ajuda do Aquaman. Não, você precisa voltar. O Aquaman fala assim, agora vocês querem voltar? Vocês fazem um monte de besteira lá em cima, depois vocês querem a minha ajuda? Vocês têm noção que eu tenho 70% do mundo pra patrulhar e proteger? Porque o Aquaman aqui, no Reino do Amanhã, do jeito que ele é desenhado, do jeito que ele é colocado, cara, é tipo um monarca muito foda, assim, um rei muito foda, o visual dele é muito foda. É como se você pegasse o Jason Momoa e colocasse barba e cabelo branco nele, assim, e envelhecesse ele, tá ligado? Tipo, literalmente isso, é muito louco, assim. E aí porque assim, realmente 70% do mundo é água, né? Então, olha o BO que o Aquaman tem pra resolver. Então você vê como ele é um herói até meio subestimado, né? Em certo ponto. Mas eles aqui conseguem colocar ele de uma maneira muito foda, como um monarca poderoso, foda pra caramba. E é muito louco, assim, os heróis vão voltando. Tem quadros excelentes aqui, como os heróis vão voltando. Aí o Lex Luthor coordena todo esse lance da maldade, né, tal, E aí ele pensa assim, tipo, pô, só tem um cara aqui que ele pode bater de frente com o Superman, que é o Shazam. E aí, tipo, eles colocam tudo isso, sabe, tipo... E tem todo esse conceito bíblico, né? Eles vão meio que profetizando que isso vai acontecer. O Norman McKay, né, ele é um personagem que ele tá ali pra ser colocado... O olhar dele é o que representa o nosso olhar, como a gente olharia pra esses seres super poderosos. Então,
ele tem várias visões de como que vai acontecer o apocalipse. Então ele fala trovões, tem um episódio que ele fala assim, trovões, eu ouvi trovões. E aí você no começo não entende direito. É quando chega essa parte dos trovões, você entende o que ele tá falando. Você fala, putz, que foda e tal. É muito incrível, assim, todo o contexto da história, assim, como os vilões voltam também, né? Porque, tipo assim, a DC não é só os heróis, né? Tipo, um monte de herói, um monte de equipe. Não. Você tem os heróis e você tem os vilões, que estão no mesmo patamar. Assim, não quero dar tantos spoilers, mas essa HQ aqui, a impressão que você tem quando você lê ela é que você tá lendo realmente os maiores super-heróis do mundo e não existe nada maior do que isso aqui. Esses heróis novos que eles colocam na história aqui é justamente uma crítica aos anos 90. Os anos 90... Ele era... Os quadrinhos dos anos 90, eu lembro que eu era pequeno, tudo era muito anabolizado. Tipo, eles desenhavam os super-heróis muito grandes, grotescos, quando queria ser meio bad boy, sabe? E aí eles pegam e fazem uma crítica a isso. Então eles desenham os personagens aqui, os novos heróis, né, que estão na Terra, eles fazem... É o cara com um monte de metralhadora na mão, com umas asas gigantes, um capacete espalhafatoso, umas estrelas no peito... Super todo mundo muito fortão, anabolizado e tal. Então, como o Lex Luthor coloca ali o Sr. Cérebro no ouvido do Shazam, faz essa lavagem cerebral no Billy Batson e tal. E aí, quando ele chega pra lutar com o Superman, ele para na frente do Superman assim. O Superman fala, pô, você não vai fazer isso, você não quer fazer isso, né? Tipo, fala pro Shazam algo do tipo, eu vou te dar a última palavra pra você se redimir. Aí ele fala a palavra Shazam. E aí começa, mano, é muito louco porque assim, a luta dos dois, o Superman ele é vulnerável à Kryptonita, né? E à magia. E é muito foda porque os poderes do Shazam têm origem mágica. Ele para na frente do Superman e ele fala Shazam, boom, Shazam, boom. Tipo, ele vai se transformando e destransformando em cima do Superman, então o raio mágico vai caindo em cima do Superman. Ele fala isso várias vezes e é muito louco. E aí depois o Superman segura o rosto do Billy Batson assim pra ele parar de falar, né? Tipo, segura a boca dele assim pra ele parar de falar. E é animal, assim. Tipo, a luta do final é muito louca. Quadros muito grandiosos, assim. Você vê que é uma obra completa, assim, do Mark Waid com o Alex Ross, assim. São dois caras que manjam muito de DC e que fizeram uma obra definitiva, assim. É muito louco você pensar que, assim como eu falo, né, o Reino do Amanhã, eu fiz aqui sobre o Superman Grandes Astros, do Cavaleiro das Trevas e tal. Todas essas histórias são Elseworlds. Então, são histórias que, tipo, eles não ficam presos na cronologia. Claro que a gente ama as crises, né, Crise das Infinitas Terras, Crise Infinita, a própria crise final, crise de identidade também, que eu sempre falo aqui. Recentemente teve o Relógio dos Dias do Final, e teve, sei lá, nos Novos 52 tem uma saga que eu gosto, que é a Guerra de Darkseid. Tem um monte de coisa dentro da cronologia, mas quando eles saem da cronologia pra fazer algo com mais autoria, algo com mais liberdade, cara, sempre saem as melhores histórias. Tipo, não à toa que você vê isso até nos filmes, né? Tipo, tem a cronologia do DCU, só que quais são os melhores filmes? É o Joker, muito possivelmente o The Batman. Então você tem a trilogia do Nolan, Cavaleiro das Trevas, os filmes do Donner. Então, tipo, toda vez que a DC aposta em Elseworlds, assim, tipo, ela se dá muito bem, ela estoura nos quadrinhos. Você pega o próprio Watchmen, assim. Então, por mais que depois eles trouxeram pro Renascimento e tal, mas o próprio Watchmen é assim. E é impressionante os quadros que ele faz aqui nessa HQ. Tá passando aí pra vocês, é uma obra definitiva. Se você nunca leu O Reino do Amanhã, procure pra ler essa história, porque ela é meio que aquelas histórias que a gente fala que é obrigatória, né? Tipo, de você ler, pra você conhecer mais do universo DC, que você vai pegar algumas coisas muito foda, assim, como que eles trazem os heróis de volta, como que ele desenha os heróis aparecendo de novo, sabe? Tipo, o pano de fundo com os vilões. Porque essa crítica que eles fazem a esses heróis dos anos 90, todo mundo espalhafatoso, eles colocam eles como personagens genéricos, assim como eles eram lá nos anos 90 e tal, tipo. Então eles nem são tão importantes assim na história, só são importantes para os heróis voltarem. E aí depois tem algo muito maior, tal. É incrível. Lembrei de uma outra parte aqui também. Tem uma hora que o Superman vai pra Apokolips, né? E o Darkseid não acho que dá a entender que o Darkseid morreu, né? Tal, não sei se de velhice e tal. E quem tá no lugar dele é o Orion. E é muito foda. Ele tem a postura do Darkseid, né? As mãos pra trás, assim. Tem uma hora que o Superman tem uma conversa com ele. Pô, é muito louco, assim. Muito louco a sacada da dupla, que é sensacional. Se você nunca leu O Reino do Amanhã, vá atrás de ler isso aqui. Não tem nenhuma animação baseada nisso aqui, como os outros HQs que eu falei aqui. Eles poderiam fazer O Reino do Amanhã em uma animação bem trabalhada, assim. E uma série de, sei lá, 4, 6 episódios no HBO Max, seria fantástico, fora da cronologia do universo desse animado, mas é uma coisa difícil de adaptar, não é uma coisa tão fácil assim. Na verdade, ela é fácil de adaptar, inclusive você pega as cenas de ação, consegue fazer coisas até mais fodas e tal,
por mais que seja foda, você consegue numa animação criar algo maior e tal, enfim. Escreve aqui embaixo se você já leu O Reino da Manhã, o que você acha dessa obra absoluta da DC Comics. E aí, uma das maiores obras da DC de todos os tempos, beleza? Tamo junto, até a próxima.